Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais um programa Aqui e Já. Meu nome é Karen Araújo e o tema de hoje é Estado Laico, com a participação da Tatiana e do Ruben. Ele é advogado e a Tatiana é professora de filosofia. Lembrando que o público pode participar através de comentários, críticas, pois esse é um espaço aberto para todos expressarem as suas opiniões. Vamos começar então com a Tatiana. Tatiana, o Brasil é de fato um Estado laico? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu desde já agradeço o convite que me foi feito pelo Clayton Portilho. E esse tema me é muito caro, né? É um tema muito caro para a filosofia, para a educação. E já sair com essa pergunta assim, né, já faz com que a gente delimite assim uma posição, né? Eu não creio que o Brasil seja um Estado laico, né? Por mais que essa garantia esteja na nossa Constituição, no artigo 5º e no artigo 19, se não me engano, não acredito que de fato, né, na prática isso ocorra. É muito complicado para nós, e principalmente pelo momento histórico que estamos vivenciando no Brasil, defender a laicidade do Estado, né? Quando se tem um programa de governo que diz Brasil acima de tudo e Deus acima de todo. Que Deus é esse que está acima de todos. Não é o Deus de todas as religiões, né? Ele é um Deus particular. Ele é um Deus cristão, ele é um Deus hétero, branco, cis, né? Ele é um Deus muito delimitado. E eu não acredito, de fato, que isso ocorra no Brasil na prática. Não vivemos um Estado laico, infelizmente. Ruben, na tua opinião, o Uruguai é um Estado de fato laico? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes, buenas tardes a Bastiana y a la compañera. Es una pregunta difícil de responder. Yo diría que a partir del año 1918, las dos primeras décadas del siglo pasado, en que por vía constitucional se separó la Iglesia del Estado, hasta 15 o 20 años atrás, Uruguay fue efectivamente, en las normas legales y en la práctica, un Estado absolutamente laico. Pero, como ha ocurrido en el mundo entero, ha habido un empuje de tendencias políticas y religiosas, unidas, ambas cosas, que han tomado decisiones de interferencia de la religión en el Estado y en la vida de la ciudadanía, en una actitud agresiva y de toma de posiciones directas en contravención a lo que establecen las normas legales en la materia. Entonces hoy es hasta un poco decir dudoso que uno lo diga, sí, el Uruguay es un Estado laico, porque si el Poder Ejecutivo, si el Legislativo y aún si el Poder Judicial y sobre todo el Ministerio Público, que es el que representa a la sociedad en su conjunto, no toma acciones para hacer que se respete la Constitución y las leyes, yo personalmente tengo la duda en cuanto a sostener si es realmente un Estado laico como lo fue durante los últimos 100 años anteriores a 2010, por ejemplo. No sé si después, en las entrevistas, podría decir puntualmente cuáles son los actos materiales con los cuales se ha transgredido la laicidad en estos últimos años. Bueno,
no Brasil, apesar dessa garantia, vamos retomar um pouquinho, né, didaticamente, assim, enquanto professora, não posso fugir. O que é, né, o Estado laico? É a separação, a grosso modo, é a separação do Estado e a Igreja, né? E isso, historicamente, foi bem complicado de se ver acontecer, né? Desde a Grécia Antiga, Sócrates já foi condenado à morte, né, por envenenamento pela cicuta, pela acusação de corromper a juventude e afrontar os deuses, né? Praticando a filosofia, praticando a educação em praça pública, e tentando politizar a juventude, né? Tentando trazer a consciência, né, desses jovens a importância de questões como a justiça, né, como a liberdade. Ele desagrada os cidadãos atenienses e as autoridades atenienses, e ele é acusado, né, de corromper a juventude e condenado à morte. Então, desde a Grécia Antiga, nós temos essa postura de juntar Estado e religião, né? Lá no período medieval nem se fala do que foi, né, a Idade das Trevas, conhecido como a Idade das Trevas, por mais que Agostinho e São Tomás de Aquino tentassem fazer, né, uma comunhão entre religião e a razão, né, fica muito claro, né, historicamente, o que foi esse período, a partir da caça às bruxas, a partir das cruzadas e tudo mais. E depois, na Idade Moderna, lá os filósofos políticos, o Hobbes, Rousseau, Locke, Maquiavel, eles tentam fazer essa separação, né, e onde ela é postulada mais contundentemente. E aí começa toda uma nova discussão lá no período moderno, mas mesmo com os iluministas, mas mesmo assim ainda, né, existe todo esse dilema, toda essa tensão, né, numa sociedade onde não consegue separar, né? Aí, lá nos contemporâneos, vivemos com Nietzsche, que diz Deus está morto, né? E aí começa toda uma situação de perseguição, né? Num sentido de que Nietzsche é muito mal interpretado. Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele quer dizer que os homens mataram Deus, né? E a Igreja entende que ele é ateu e que ele não reconhece a existência de Deus, né? E ainda que seja isso, né? Ainda que seja, não é dessa forma como que ele coloca lá no Crepúsculo dos Ídolos. E hoje, né, contemporaneamente, vivemos um Estado cristão mais do que nunca, né? Tentamos, assim como meu companheiro de mesa coloca, né, a situação do Uruguai, tentamos no Brasil por algum tempo, digamos assim, respeitar a laicidade do Estado, né, baseados na Constituição, mas mesmo assim, na promulgação da Constituição, no ato da promulgação, ela é promulgada em nome de Deus, né, lá em 88. A nossa cédula do real traz Deus, né, na sua legenda. Então, é muito difícil defender a laicidade do Estado, né? Para a educação é muito complicado. Você tem lá nos documentos, né, que regem a educação, nos parâmetros curriculares, a sugestão de que o credo de todos os alunos sejam respeitados, né, que todas as crianças sejam respeitadas, mas você não tem uma opção, por exemplo, para os alunos que não querem cursar as disciplinas de ensino religioso. O que se faz com esses alunos na escola, né? O que é oferecido a eles caso não queiram cursar a disciplina de ensino religioso?
quem é esse professor que ministra essa disciplina? Qual é a formação desse professor que ministra essa disciplina? Né? Eu, na minha experiência profissional, toda vez que entro em sala para discutir filosofia, num primeiro momento sou questionada, mas professora, nós não vamos falar de religião? Porque historicamente a filosofia ela vem para ocupar esse espaço, né? Tudo que nós sabíamos até agora sobre a disciplina de filosofia é que ela defendia, né, ou ela apresentava valores religiosos, né? E aí ela é muito bem demarcada, essa religião na escola, quando ela aparece, ela é muito bem demarcada, né? Porque não é qualquer religião. Não são todas as religiões. Não há uma liberdade de crença como se espera, né? Não há o espaço para o ateísmo, por exemplo, né? Esse grupo de ateus, ele é o grupo mais abominado, mais perseguido, né? Existem dados que, quando se fala em minorias, qual é a minoria mais atacada, todo mundo pensa rapidamente, né, no LGBT, e não, né? É o grupo de ateus. Por quê? Porque não temos um Estado laico, né? Porque não temos uma liberdade de expressão a ponto, né, garantida a ponto de defender o ateísmo abertamente, né, nos espaços públicos. Em todas as instituições públicas que entramos, tem um crucifixo na parede, né? Isso delimita qual religião ali está posta. Não sei, vou passar para o meu colega e vamos seguir a conversa, assim, daqui a pouco vai surgindo mais ideias. Tem uma pergunta aqui do Rubenson Silva. La cuestión de los monumentos religiosos en los espacios públicos ha sido polémica en Uruguay. ¿Qué opinión tienen sobre eso los panelistas? Bueno, voy a responder a esta pregunta y luego volver al aspecto jurídico de la separación entre la Iglesia y el Estado, que fue también algo que se me pidió antes de venir que enfocara. Obviamente, la autorización de hecho, porque nadie presentó ante ninguna autoridad pública, solicitó autorización para, por ejemplo, elevar una estatua a Juan Pablo II, a poner una cruz en 3 cruces enorme, a elegir un busto de la Virgen María en otros lugares, en fin. Son claramente violaciones a la laicidad. ¿Por qué? Porque son símbolos religiosos puestos en espacios públicos que son, desde el punto de vista del derecho, lugares de dominio público y por lo tanto son lugares que pertenecen a todos los ciudadanos, el uso de los mismos, independientemente de sus creencias religiosas. Miren que esto lo digo aun cuando yo sea católico, pero considero que uno debe respetar el derecho y aplicarlo aun cuando tenga una posición religiosa definida. Si nosotros analizamos históricamente, como dice la compañera, desde el punto de vista del derecho, el emperador Constantino, que fue uno de los últimos emperadores romanos y que gobernó después de la crucifixión de Jesucristo y del nacimiento del cristianismo primitivo como religión, fue el primero que emitió un edicto que prohibió las demás religiones y estableció a la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano. A partir de ahí, todos los estados que siguieron durante el periodo que denominaba la compañera del oscurantismo, durante la Edad Media, mantuvieron esa posición estricta de que Iglesia y Estado eran una sola cosa. Tan es así que en el periodo del absolutismo monárquico, los reyes eran ungidos por los arzobispos, o en algunos casos por el Papa, y coronados en nombre de Dios. Por lo tanto, Estado
y religión era una sola cosa. Fue recién con la Revolución Francesa que el iluminismo primero y la Revolución Francesa después que se cuestionó esa unidad entre Iglesia y Estado y se comenzó a plantear la separación del Estado y la Iglesia. Luego, con la Revolución Norteamericana, si bien los presidentes juraban, de todos modos se decretó la separación de la Iglesia y del Estado porque ya cantidad de estados confederados antes de la federación habían sus asambleas legislativas estaduales establecido la separación de la Iglesia y del Estado. Y así toda la revolución que hubo posteriormente en América Latina, la mayoría de los países establecieron en sus constituciones la separación entre el Estado y la Iglesia. Concretamente en Uruguay primero hubo, aún en una época militarista del gobierno de General Latorre, en las postrimerías del siglo XIX, un empuje de separación de la Iglesia y del Estado que se dio concretamente en la escuela primaria, con la reforma de José Pedro Varela. Y eso ocurrió a impulso del racionalismo y del positivismo, que desde el punto de vista filosófico predominaba en Europa, sobre todo en Francia, y Uruguay siempre tuvo en ese periodo una influencia muy grande de las corrientes filosóficas francesas, y eso se objetivó en las normas jurídicas. Tan es así que la Constitución de 1918 estableció claramente la separación de la Iglesia y del Estado. Yo, para ser más preciso y ser concreto en el tema, dice así la Constitución de Uruguaya de 1918, que separó oficialmente la Iglesia del Estado. Todos los cultos religiosos son libres en Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna, clarísimo, ¿verdad? Reconoce la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuando solamente las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos los templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones. Es decir, por un lado, separa totalmente a la Iglesia y el Estado. Por otro lado, reconoce, digamos, los predios que había sido construidos, las iglesias, pero después se refiere además a los servicios de asilos, hospitales y cárceles, que después me referiré a ese tema. Y eso se mantiene en las reformas posteriores de 1934, 1942, 1952, en la Constitución del 97, también actualmente vigente, establece casi exactamente lo mismo, sin, digamos, ninguna modificación. Pero nosotros vemos que acá hay también una especie de cesión hacia la Iglesia, ¿verdad? Que no es una separación total y absoluta, puesto que establece la exención tributaria, lo cual es una injusticia respecto a los demás ciudadanos, puesto que la Iglesia, que recoge millones de dólares en el mundo, a través de los diezmos, fortunas, en algunos lugares hasta se han sido encontrado personas religiosas con valijas de miles de dólares, no pagan ningún tributo, cuando el ciudadano común, el asalariado, por su simple casa, paga la contribución inmobiliaria, que acá no recuerdo cómo es que se llama, digamos el tributo por la tierra, por el predio, ¿no? Y fíjese que eso es una diferenciación enorme en contra del ciudadano y un privilegio para la Iglesia. Yo considero que es un debe que tiene el Estado en cuanto a que debe hacerlos pagar los tributos correspondientes. No hay una razón por la cual no estén exonerados. Sin embargo, la Constitución lo establece. Entonces ahí van viendo cómo la laicidad también tiene pequeños agujeros por los cuales se introduce la religiosidad, ¿verdad?
privilegios que no deben existir y que vienen desde la de Constantino. También en el Uruguay, es importante decirlo, a partir de 1918, antes los registros públicos eran llevados por la Iglesia, ¿no? Ahí se creó en 1878 el registro civil, se separó. Luego, en los hospitales, como acá, existían los crucifijos. Bueno, se sacaban los crucifijos y las imágenes religiosas. Lo único que se mantuvo fueron, como dice la Constitución del 18, aquellos oratorios, aquellas iglesias que ya se habían construido, las capillas que ya se habían construido en los hospitales. Y también en el ejército, que es otro tema que voy a hablar ahora. Los cementerios eran religiosos, tan así que hubieron incidentes, uno de los cuales motivó una repulsa pública, como fue la prohibición de enterrar en un cementerio a una persona porque había pertenecido en vida a la masonería, por ejemplo, o porque eran judíos. Tan es así que hubo que crear un cementerio judío aparte. Y en los hospitales, ya lo dije, y bueno, entonces la separación se fue haciendo, pero dentro de esa tendencia que yo indicaba hoy, ha habido una permisibilidad del Estado, independientemente de los gobiernos, en cuanto a la acción concreta de grupos religiosos en los hospitales, cosa que no ocurría antes, en las aulas, como lo indicaba la compañera, me relataban el caso de un niño que llegó a la casa cantando un himno concretamente evangélico, y la madre le dijo, pero lo interpeló, ¿y cómo? ¿Y de dónde sacaste esa canción? No, la profesora en la escuela nos enseña a cantar. Pero eso es absolutamente prohibido. Es una violación flagrante de la laicidad. Entonces, eso nosotros lo vemos en todos esos actos que se realizan, que son situaciones de hecho, que vulneran la legalidad constitucional, pero que el poder público no actúa para hacer respetar el principio de la laicidad. Entonces nosotros vemos cómo se van creando pequeñas brechas por la cual la religión comienza a incidir indebidamente en la enseñanza, en los hospitales, en los espacios públicos. Entonces, el Estado laico ahí comienza a requebrajarse todo el sistema jurídico. Bom, eu já tinha observado, né, essa questão dos símbolos religiosos nos espaços públicos. Aqui na Câmara de Vereadores em Santana do Livramento tem um crucifixo bem grande à direita, né, da mesa, à direita da plateia, na mesa. Os hospitais, como o meu companheiro fala, além de ter capelas, aqui em Santana do Livramento, ainda tem as caixas de som no teto de alguns quartos. No hospital, na Santa Casa, aqui de Livramento, as caixas de som que eram transmitidas às missas. Ou seja, que público é esse, né, que frequenta o hospital? Todo esse público é cristão, né? Por que eles tinham necessariamente que escutar aquela palavra, né, daquela determinada religião? Foi uma surpresa para mim quando eu observei aquele cubo preto no teto do quarto e perguntei para uma enfermeira o que é aquilo ali, o que significa aquilo. E ela disse assim, não, aquilo ali é uma caixa de som onde eram transmitidas as missas religiosas. Eu disse,
para todos os pacientes, sim, para todos os pacientes em todos os quartos. Ou seja, não havia uma liberdade de escolha, você não tinha um interruptor para desligar aquilo ali, você tinha que escutar, né? E assim como o meu companheiro observa, no Brasil também os templos religiosos não pagam impostos, o que é um privilégio, né? E quando eu questionei, eu já questionei, né, religiosos se eles se sentem à vontade com esse privilégio, se eles acham justo, né? E eles justificaram que eles, enquanto pessoas físicas, eles já pagam impostos. E aí eu perguntei se os donos de mercado, se os donos de farmácia, né, de qualquer outro estabelecimento comercial também não pagavam impostos enquanto pessoa física e enquanto empresário, digamos assim, né? Esse é um assunto muito delicado, no sentido de que existem feriados no Brasil de determinadas religiões, né? E eles são muito bem aceitos, né? Eu sou uma pessoa que brinco sempre que do cristianismo eu só gosto dos feriados e dos pecados, né? E do vinho, porque são coisas que chamam a atenção, né? Por que os feriados todos são cristãos, né? E quando é proposto um feriado, por exemplo, para cultuar o Zumbi dos Palmares, ele é tão atacado, né? Que religião é essa que é aceita no Brasil como oficial, ainda que nas entrelinhas, né? Ainda que no entre, né? Ainda que não pré-estabelecida. Eu trouxe alguns dados aqui do Disque 100, que é o canal de denúncias sobre a infração de direitos humanos, né? De 2011 a 2014, houveram 543 denúncias de intolerância religiosa. Dessas 543 denúncias, 35% foi denúncias contra ataques contra o candomblé e a umbanda. 27% contra evangélicos, 12% contra espíritas, 10% contra católicos, 4% contra ateus, e esses são os dados mais relevantes que apareceram. Só que tem uma coisa a se observar nisso aqui, muito grave, no meu entender, né? O candomblé e a umbanda, elas atingem apenas 0,3% da população brasileira. Então, em 0,3% da população brasileira atacada, né, sob o crime de intolerância religiosa, 35% é do candomblé, contra o candomblé e a umbanda. Então, será que temos liberdade religiosa no Brasil? Né? Será que podemos dizer que temos um Estado laico? A Elza Soares tem uma música que chama Exu nas Escolas. E eu acho bárbara. Eu já trabalhei na minha sala de aula essa música para mostrar o quão estranho significa trabalhar a religião na escola. Maravilhoso. O Horácio está aqui me mostrando o livro da Elza Soares. Maravilhosa. Os alunos disseram, ai, professora, tu vais trabalhar esse tema? Eu disse, não, guris, eu só trouxe para mostrar para vocês. Eu não sou adepta à religião do candomblé e da umbanda, né? Eu não conheço, eu sou agnóstica, mas isso é só para trabalhar a empatia em sala de aula. Foi o pano de fundo para trabalhar a empatia, né? Porque o estranhamento que causou a eles eu falar em Exu numa sala de aula majoritariamente evangélica foi estarrecedor. E aí eu perguntei como é que eles se sentiram, né? Eu trabalhando a letra dessa música maravilhosa, uma letra maravilhosa, né?
E eles disseram, nós nunca tínhamos pensado por esse lado. Nós nunca tínhamos pensado que quando a gente canta, né, os nossos deuses, que quando a gente professa as nossas religiões, a gente estava atacando tão gravemente as outras, né? A gente estava desqualificando tanto as outras religiões. E aí eu problematizei com eles a questão de que todos somos ateus com o Deus do outro, né? Porque o meu Deus sempre é superior, o meu Deus sempre é o mais importante, o meu Deus é sempre o verdadeiro, né? E foi uma aula muito rica, rendeu muito assunto na escola, entre todas as turmas que eu trabalhei, justamente para eles entenderem o quão importante é essa questão da empatia, né? E o quão importante é a questão da laicidade dentro das instituições públicas, principalmente na educação, principalmente nas escolas. A gente tem um problema muito grande em separar o público e o privado, né? A Hannah Arendt, ela já denunciou isso há muito tempo, né, dizendo que não conseguimos fazer essa separação entre o público e o privado. E eu sempre digo para eles, né, defendo todas as religiões, desde que nos seus templos professem suas religiões nos seus templos. O homem precisou construir um templo para adorar seus deuses. Então, usem esse espaço, né, que lá lhes é permitido, que lá vocês não afrontam ninguém, que lá vocês né, podem professar as suas crenças com total liberdade. Na verdade, eu defendo a liberdade de expressão de todas as crenças, né? Que é, infelizmente, o que não acontece no Brasil. Essa liberdade não é para todos, né? Ela é para algumas crenças somente. E quando eu trago esses dados a respeito da Umbanda e do Candomblé, e quando eu trago a letra da Elza falando de Exu nas escolas, é para denunciar isso, né? O quão necessário é defendermos o Estado laico. Realmente é bem preocupante, né? O Clayton Portillo diz, ótimo tema, lembrando sempre que antes mesmo de um princípio constitucional é uma questão de ética. A Gabriela Oliveira, por que um país com tanta miscigenação, que acolhe pessoas do mundo todo, com as mais diversas crenças, que em sua legislação estabelece que o Estado é laico, ainda utiliza-se de símbolos de uma determinada religião católica em importantes espaços públicos? O Josué traz o que tu tinha comentado. Sou Josué Rodrigues, sou da religião de matriz africana e sempre sofremos preconceito. Hoje estamos vivenciando a destruição de alguns templos desta matriz por uma determinada religião. O Estado tem culpa nisso? Bueno, por suerte en Uruguay ese aspecto no existe, ¿verdad? En eso se cumple el precepto constitucional que dice que se admite la mayor libertad religiosa. Tan es así que en las últimas décadas las confesiones afrodescendientes han tenido un impulso bastante grande, sobre todo en Montevideo, y por ejemplo el día Iemanjá se realizan grandes festividades en el Río de la Plata con total, incluso protección del Estado, del municipio, autorizando a que utilicen las playas para ese concepto. El tema es aquellos actos que yo decía hoy, concretos, de algunas tendencias religiosas que buscan la brecha para vulnerar la ley. Porque mientras ejercen la religión dentro de los templos o en espacios públicos pero autorizados por la autoridad pública, estamos bien. Pero el tema es cuando se vulnera la ley. Por ejemplo, hay una ley, la 3768 de Uruguay, del 22 de mayo de 1911, vigente, nunca fue derogada, que señala expresamente y de forma categórica, en su artículo 2,
el ejército no concurrirá a ceremonia religiosa alguna. Claro, como el agua. El ejército no puede concurrir a ceremonia religiosa ninguno. Es más, se eliminó la categoría de los capellanes militares que existían. Sin embargo, el artículo 3 lo dice claramente: quedan suprimidos los cargos de capellanes del ejército. Clarísimo. No puede el ejército concurrir a oficios religiosos, ni puede tampoco realizarlo dentro de un cuartel, ni existen capellanes dentro del ejército. Es una norma constitucional. La norma constitucional es una norma legal de primer rango. Es la ley máxima. Por lo tanto, ninguna ley, ningún decreto, ninguna orden de servicio de ningún organismo del Estado puede vulnerar la norma constitucional. Ahora, quienes custodian la legalidad son los que tienen que ser cumplidos. Pero sin embargo, eso se ha vulnerado en los últimos años, ahora muy pocos, muy recientes, y este año mismo. Y la Constitución, como decía, de 1918, que fue repetida posteriormente, también contraviene la normativa y no el Estado laico la creación del Departamento de Asuntos Religiosos dependiente del Director de Sanidad Militar, de acuerdo a un artículo de 2016. Y se ha efectuado incluso este último 18 de mayo reciente una misa en un cuartel, a la cual concurrió el comandante en jefe, las más altas autoridades de las tres armas, con sus uniformes de gala, a una misa católica que lo ofició el cardenal Sturla, que es el primado de la Iglesia Católica de Uruguay. Y un sacerdote que hizo con él la liturgia se autotituló capellán del ejército, es decir, usurpando un título que no existe y que fue eliminado por la ley. Es claramente una vulneración de la autoridad. Pero el Poder Ejecutivo, por ejemplo, no aplicó las sanciones que tenía que aplicar. El ministro de Defensa y el presidente de la República inmediatamente tenían que haber quitado una orden sancionando a los militares todos que concurrieron a esa misa y que violaron flagrantemente la Constitución. Entonces, esos son los peligros que existen. Porque acá no estamos hablando de las iglesias evangélicas, estamos hablando concretamente de la Iglesia Católica, que durante siglos fue la que estuvo vinculada al poder del Estado. Y por otro lado, el propio cardenal en su homilia dijo del ejército: lo necesitamos como personas individuales, pero también lo necesitan nuestras familias y comunidades, nuestras instituciones y Uruguay entero. Y agregó: esta comunidad espiritual que formamos, esta palabra lo hemos escuchado muchas veces, la patria tiene un cuerpo, pero también tiene un alma que estamos llamados a cuidar, identificando de esta forma a toda la sociedad uruguaya con la Iglesia que él encabeza, arrogándose la representación de todos los ciudadanos en una suerte de poder superior supremo, cuando la propia Constitución establece la libertad religiosa, que no es más y otra cosa que la expresión de la libertad absoluta de pensamiento, que esta libertad ha sido protegida desde la primera Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, y luego ratificada en la Convención Internacional de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ahí se incorpora el concepto de derechos humanos. La libertad de conciencia, absoluta de conciencia, está establecida
en toda la legislación de nuestro país. Sin embargo, con eso se vulnera el Estado laico. Pero, como se dice vulgarmente, ¿quién tiene la culpa? ¿El sardo o quien le rasca el lomo? ¿Verdad? Es decir, la culpa la tiene el poder público, Ministerio Público y Fiscal, la justicia que puede actuar de oficio, pero principalmente el Poder Ejecutivo, que debió tomar las medidas disciplinarias y hacer respetar. Porque entonces mañana pasado se va con todo derecho, un pastor puede decir, bueno, pero yo voy al regimiento número tal y yo voy allí a evangelizar a los soldados. ¿Y qué? ¿Lo van a detener? ¿Lo van a sacar preso? Le va a decir, no, pero si el primado de la Iglesia Católica hizo una misa dentro de un cuartel, ¿por qué yo no puedo ir a evangelizar? O cualquier otra religión hiciera lo mismo. Entonces, esos son los peligros del desconocimiento de la norma jurídica. Las normas jurídicas son aprobadas para ser cumplidas, para ser respetadas, y el poder público tiene la obligación de ser el primero el que respete la ley. Si no respeta la ley, da espacio a que los demás tampoco lo hagan. Entonces ahí se va, es como un agua que se va filtrando en una pared y va horadando la fuerza de la pared. ¿Qué sucede con ese filtro de agua? Puede romper la pared. Y corremos el peligro de caer en los estados confesionales que tanto daño le han hecho a la humanidad, sea de la religión que sea, donde el estado confesional se ha firmado y donde lo político se confunde con lo religioso. Nosotros, de esas sociedades han terminado siempre las peores tiranías que conoció la historia. Ya demasiados millones de seres humanos murieron por esas causas. Millones, no centenares. Y en el siglo XXI, que es el siglo de la tecnología, de la revolución tecnológica, de la cibernética, de la informática, de los avances extraordinarios espaciales, de los estudios de ADN que han logrado también, hasta en materia de medicina, algo importantísimo, nosotros en lo que es la defensa de la libertad de conciencia, de la laicidad y de la separación del Estado, retrocedemos, no avanzamos. Eso es un gran peligro. El peligro, jamás yo pensé con 70 años que iba a vivir en el siglo XXI un retroceso total de los derechos, cuando tanta sangre le costó a miles de personas que lucharon por la libertad, que lucharon por la democracia, que lucharon por la libertad de pensamiento, la libertad. No solo la libertad, porque se puede decir, existe libertad de pensamiento, pero libertad de expresión del pensamiento es lo más importante, que es lo invulnerable. No se puede transar con estas cuestiones, porque si nosotros transamos con la violación sistemática de los derechos humanos y con el retroceso que el poder público impone a la sociedad, estamos cayendo por una lomada muy peligrosa. A Nathalie Marconato, boa tarde. Gostaríamos de saber se no Brasil e na América Latina corremos o risco da imposição de uma só religião. A Gabriela Oliveira, assunto muito pertinente, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Maria Teresa, boa tarde, boa tarde. José Luis Prodi, cuando expresamos nuestra preocupación por la influencia de la religión en la sociedad, estamos haciendo referencia a las corrientes religiosas que se posicionan en los fragmentos de los documentos bíblicos que se niegan el derecho de ser y pensar diferente, niegan al otro como un otro con los mismos derechos de existencia. Mi pregunta es, ¿la educación como institución no tendrá responsabilidad también en el fortalecimiento de esas tendencias negativas por no trabajar con los estudiantes los contenidos conceptuales de los documentos bíblicos? Luis Carpe, o problema está em um Estado onde todos os níveis apropriados pelos eleitos
O Estado não é laico, porque os ocupantes temporários utilizam-se do Estado em benefício de seus interesses e crenças. José Rodrigues. Em Santana do Livramento temos mais de 300 terreiros e no estado do Rio Grande do Sul temos mais de 70 mil terreiros. Em média, cada terreiro movimenta mais de 200 pessoas, dado do Conselho Estadual do Povo de Terreiros. Bom, eu não sei se eu vou lembrar de tudo, assim. Foi perguntado ali se não é culpa ou responsabilidade da educação também, esses lapsos, né, acerca da laicidade do Estado. A escola, ela é lugar de ciência. E com isso eu acho que eu respondo essa questão, porque a liberdade de credo ela tem que ser garantida, ela precisa ser garantida. Vivemos num momento de obscurantismo, né? Vivemos num período histórico de muito perigo, como diz o meu companheiro de mesa, porque essa laicidade e essa cientificidade que deveria ser da escola, ela não está garantida, né? Tem toda uma discussão aí vindo à tona para tirar a filosofia e a sociologia dos currículos e inserir educação moral e cívica em ensino religioso. Então, isso é muito perigoso, né? A gente está flertando com o fascismo muito de perto. E se não tomarmos cuidado, e se não tomarmos medidas, e se não nos reunirmos em prol dessa questão, retrocederemos novamente, né? As disciplinas de filosofia e sociologia já foram tiradas da grade curricular no período da ditadura militar, né? Hoje, o conceito de ditadura militar está sendo revisto, há um revisionismo histórico, né? Onde chamam a ditadura militar de revolução, o que é uma afronta para a história, né? A gente está falando de fatos. A gente não está falando de opinião, a gente não está falando de posição político-partidária. A gente está lidando com fatos. A educação ela lida com fatos, ela lida com a ciência, né? Nós temos uma gama de profissionais, né, que tem um vasto conteúdo acerca disso. Então, a gente não pode permitir, eu, enquanto educadora, lamento e temo muito, né, defendo muito a educação no sentido de que não podemos dar esse passo atrás na história, né? No Brasil, nós temos a chamada bancada da Bíblia. Nós temos representantes políticos eleitos pela população brasileira para representar uma única parcela da sociedade, fazendo leis, legislando sobre a nossa existência, né? Isso é muito perigoso, né? É uma bancada que só cresce, é uma bancada que afronta os direitos humanos quando ela defende uma única parcela da população, quando ela diz o que é certo e o que é errado, quando ela legisla, né, sobre a população, querendo, né, pregando o ódio, pregando a intolerância religiosa, né? Quando eu trabalhei com os meus alunos a letra da Elza Soares, Exu nas escolas, eu já tinha trabalhado um texto do Frei Beto, um passeio socrático, e eu já tinha trabalhado um texto do pastor Henrique Vieira, que é alguém que eu admiro muito, né? É alguém que eu tenho profundo respeito. E não foi questionado. Esses dois textos, eles não foram questionados, como foi questionado o Exu nas escolas da Elza Soares. Eles nem se deram conta, os alunos nem se deram conta, mesmo eu colocando a autoria, né, do quadro, mesmo eu dizendo de quem era o texto e quem eram essas pessoas e qual a expressão deles, né, no Brasil, histórica no Brasil. Não foi questionado, mas o Exu nas escolas da Elza Soares foi questionado. Nós temos no Brasil canais de TV que são concessões públicas, que abertamente pregam seus credos,
né, como a Record, por exemplo. Isso é inaceitável, né? Essas são as falhas da justiça que permitem que esses tentáculos vão aumentando e que o cerco vá se fechando em relação à liberdade da expressão do pensamento, né? A gente corre o risco hoje de aprovar leis, né, na educação que tirem a filosofia e a sociologia da escola com a acusação de doutrinação ideológica, né? Esse assunto é um assunto que me revolta, que me indigna muito, porque nós, educadores, né, pesquisadores, né, eu sou uma pesquisadora em filosofia, e somos acusados de doutrinação ideológica quando temos no nosso congresso uma bancada da Bíblia, né, quando temos uma concessão pública de TV que essa sim faz doutrinação ideológica. E isso é bem visto pela população, ou ao menos não é questionado como é questionado o ensino de filosofia e de sociologia nos currículos escolares. Então, assim, estamos vivendo um momento muito perigoso, né? Esse tema da laicidade do Estado ele tem que ser defendido com unhas e dentes para que não retrocedamos, né? Porque estamos a um passo de reviver o pior período da história, né? Que é a falta de liberdade, é a falta de liberdade de expressão, é a falta de liberdade de pensamento, né? Defender a laicidade do Estado não é atacar as religiões, muito antes pelo contrário, é defender todas elas, inclusive o ateísmo, né? É defender a liberdade das pessoas professarem os seus credos, desde que nenhuma liberdade seja ferida, né? A bancada da Bíblia, ela tem inimigos, né? Essas palavras são muito fortes. Eu, de repente, estou colocando assim, em termos muito fortes, né? No sentido de falar inimigos e tal, mas existem grupos aos quais elas perseguem, né? Elas atacam. E esses grupos são as minorias, né? São as mulheres, são os negros, são os LGBTs. E isso é inaceitável, né? Sob o ponto de vista constitucional, sob o ponto de vista da educação, sob o ponto de vista dos direitos humanos. Então, a gente precisa estar bem atento para não perder de vista a importância da defesa, né, do direito da liberdade de pensamento e da laicidade do Estado. Pergunta do Eliezer dos Santos Oliveira. Há, em outras localidades do Brasil, observatórios da laicidade da educação. Esses observatórios oferecem informação nas escolas sobre Estado laico e liberdade religiosa, publicam textos sobre o assunto e oferecem canais de denúncia de casos que desrespeitam o Estado laico e liberdade religiosa. Os entrevistados acham que um observatório desses é necessário na nossa fronteira? Es interesante. Creo que debería realizarse. La sociedad civil es la que tiene que organizarse y ser ella vigilante en estos aspectos y denunciar públicamente los hechos de violaciones a la ley. Yo creo que todo se resume a una falta de respeto a la norma jurídica. Con respecto al tema que preguntaba, creo que Proti, sobre educación cívica y moral en la enseñanza. Eso existió siempre. No sé si hoy en los currículos de secundaria existe educación cívica y democrática y moral. Ya en mi época existía y por supuesto que allí no se tocaban temas religiosos, sino justamente la estructura del Estado, el funcionamiento del sistema democrático, el tema de valores. Esa era la temática de la educación moral y cívica en secundaria. Porque bajo ningún aspecto
la enseñanza puede enfocar temas religiosos dentro del aula, porque no va a poder abarcar todas las comunidades religiosas que existen en una sociedad determinada. Y nuestra Constitución en ese sentido es clara, admite la más irrestricta libertad religiosa, quiere decir que todos los cultos son legales en el país. Y entonces no podemos inscribir a un aula eso. Y la reforma valeriana de fines del siglo XIX estableció claramente que la escuela pública uruguaya es universal, laica y gratuita. Todo aquello que vulnere estos principios vulnera la norma jurídica. ¿Quiénes son los que tienen que hacerlo cumplir? Digamos, las autoridades de la enseñanza, desde el organismo que rige la enseñanza media y primaria hasta los directores de colegios y los inspectores. Si hay maestros que están vulnerando la laicidad, tiene que hacerse una investigación administrativa y luego un sumario administrativo, porque están cometiendo una falta, ¿verdad? Y eso es pasible de una sanción que lo determinará el órgano jurisdiccional respectivo. Pero todo se trata de que hay una permeabilidad con respecto al cumplimiento de la ley. En toda la sociedad hoy se ve una falta de cumplimiento, no es una rigidez, no, pero la ley tiene que ser cumplida. Los derechos humanos tienen que ser defendidos, no hay media democracia, ni cuarta democracia, ni medio derecho, ni un cuarto derecho. ¿Hay derecho o no hay derecho? Cuando se vulnera un derecho, se vulnera todo el derecho. Nosotros no podemos que hacer media dictadura, dictadura electa, dictadura impuesta. Es decir, ¿es dictadura o es democracia? No hay democracia. Nosotros aprendimos a la hora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que la democracia es un concepto único. No existe democracia tutelada, no existe democracia social o democracia de cualquier otro tipo. Existe democracia. Y dictadura es dictadura, no hay dictadura legal, es dictadura. Por tanto, no respeta los derechos del ciudadano en cuanto vulnera la Constitución, la ley. Y eso, ¿quiénes son los vigilantes de eso? Son los ciudadanos. Es la sociedad civil organizada la que debe levantar la voz, la que no puede bajar la cabeza, la que no puede claudicar. Porque si nosotros claudicamos por miedo, o por lo que fuere, o por compromiso, estamos siendo cómplices de esa actitud de violación a la ley. Tiene que ser claro, esa es una cuestión ética, esa es una cuestión cívica, esa es una cuestión moral. La cuestión ética, la cuestión moral y la cuestión cívica es hacer respetar los derechos de los ciudadanos, respetar la Constitución y respetar la ley. Y en eso tenemos a nuestros mayores que dieron la vida por luchar por esos derechos. Y nosotros ahora, las generaciones posteriores, la tercera, la cuarta, la quinta generación, vamos a bajar la cabeza, a olvidarnos de aquello por lo cual lucharon todos nuestros antepasados y permitir que la ley sea como un chicle. Disculpe la expresión. No, la ley es la ley. La ley es la ley y el gobierno, en el sentido laxo de la palabra, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, tienen que respetar la ley. Ellos son los primeros que tienen que respetar la ley. Si en cualquier estructura del Estado quien ejerce una función pública vulnera la ley, tiene que ser separado automáticamente. Si vulnera un derecho de los ciudadanos, bueno, hay que acusarlo públicamente.
porque si no estamos permitiendo esas brechas que yo decía al comienzo, no solo de vulneración de la laicidad, sino de retroceso de los derechos. Y el día que sigamos cediendo una y otra vez frente a los embates violatorios de los derechos humanos, es el fin de la democracia, es el fin de la libertad y es el fin del humanismo por el cual generaciones enteras entregaron sus vidas. Estamos chegando ao final de mais um programa Aqui e Já. Eu quero aqui deixar meu agradecimento pelo convite, com esse tema tão importante em tempos tão difíceis que estamos vivendo, né? E agradecer a participação da Tatiana e do Ruben. E convidar o público para o próximo sábado a mais um Aqui e Já, às 14 horas.